Vamos lá então, pessoal. Então, o próximo teorema dá dois itens aí. Primeiro item, né? Então, agora eu vou poder falar sobre a existência e unicidade, né? Dado de perpendicularismo, né? Entre reta e plano, tá? Então, dado uma reta R e um ponto qualquer, então existe um único plano passando pelo ponto P e que é perpendicular à reta. Então, dado uma reta e um ponto, existe um único plano passando pelo ponto que é perpendicular à reta R. E aí, da mesma forma, dado um plano e um ponto, existe uma única reta que passa pelo ponto e é perpendicular ao plano. Tudo bem? Então, essas são a chave, né, da existência e unicidade do perpendicularismo entre reta e plano. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, no item A, para demonstrar a existência, a gente vai fazer a seguinte construção. Então, a gente considerou então aqui a reta R, tá? Aí eu peguei um ponto da reta R, qualquer ponto, peguei um ponto A, tá? E aí, nesse ponto A, o que acontece? Eu vou construir dois planos. Nesse ponto A, não. Volta. Tenho a reta R, não tem? Então, eu posso considerar dois planos, π e π', dois planos contendo a reta R, tá? Dois planos distintos contendo a reta R. Posso considerar esses dois, tá? Aí sim, eu pego um ponto qualquer da reta R, o ponto A. Então, vai existir, como no plano π, eu tenho a reta R e o ponto A nela. Então, vai existir uma única reta, que no caso é a reta T, contida no plano π, que é perpendicular à reta R, no ponto A. Ok? Da mesma forma, no plano π', como eu tenho uma reta e um ponto no plano, então vai existir uma única reta perpendicular à reta R passando pelo ponto A. E eu chamei essa reta de S. Tá? Então, T e S são duas retas que são concorrentes em A. Tá? Se eu tenho duas retas concorrentes, elas geram um único plano. Então eu chamei de gama o plano gerado por S e T. Ok? Como a reta R é perpendicular a S e T, que são duas retas concorrentes, né? Então quer dizer que R vai ser perpendicular ao plano gama. Vai ser esse plano aqui gerado por essas duas retinhas aqui. Tá cortando aqui. Eu não desenhei para não ficar muito plano aqui. Mas esse plano aqui, ó. Tá? Então, pessoal, como R é ortogonal a um par de retas concorrentes no plano gama, então R é perpendicular ao plano gama. Tá? Se o ponto P, né? Porque eu tenho que construir um plano que seja ortogonal a reta R passando pelo ponto P. Se o ponto P está no plano gama, acabou. Não tem o que fazer. Ok. Gama vai ser esse plano que existe. Se o ponto P não estiver no plano gama, o que eu posso fazer? Se eu tenho um plano e um ponto, existe um único plano passando por aquele ponto e paralelo ao plano inicial. Então vai existir um plano gama' paralelo a gama passando pelo ponto P. Tá? Aí o que a gente tem? A gente sabe que R é ortogonal a gama e gama é paralelo a gama'. Consequentemente, por aquele teorema que tem 4 itens lá, o R vai ser ortogonal, vai ser perpendicular a gama'. Tá? E gama' contém P. Então a gente achou esse plano, que é o gama', que passa por P e é ortogonal a R. Tá? Então isso conclui a existência. Então vai existir esse plano. Tá? Ou ele é gama ou ele é o gama'. Ele é gama se o ponto P pertencer a gama e gama' se não pertencer. Se o ponto P não pertencer a esse plano gama aqui que a gente tem formado. Ok? Bom, então com isso a gente mostrou a existência. Agora vamos para a unicidade. Então a unicidade é bem simples, pessoal. Vejam só. Suponha então que eu tenho os planos π e π' contendo o ponto P e ambos ortogonais à reta R. Então o que vai acontecer?
Se R é ortogonal a π e R é ortogonal a π', usando aquele teorema lá dos 4 itens, a gente conclui que π é paralelo a π'. Só que como eles são paralelos, mas vejam só, aqui dessas duas informações a gente conclui que os planos são paralelos, mas os planos eles contêm P, então é um absurdo. E o absurdo veio exatamente de supor que existiam dois planos que continham um ponto P e eram perpendiculares à reta R. Então, ó, o item B, pessoal, o que o item B fala? Então, dado um plano e um ponto qualquer, né? Então, vai existir uma única reta passando por esse ponto que é perpendicular ao plano, tá? Então, para mostrar a existência, pessoal, eu vou considerar o plano π, tá? E aí eu vou considerar duas retas concorrentes em π. Então, duas retas dentro de π que são concorrentes num ponto A. Tá? Aqui desenho as duas retas, a reta T1 e a reta T2. Bom, pelo item A, o que a gente tem? Se eu tenho uma reta, eu sei que por um ponto, né, dado uma reta e um ponto, existe um único plano ortogonal a ela. Né? Então, eu vou, pela reta T1 e o ponto A, existe um único plano, que eu vou chamar de γ1, que é ortogonal à reta. Então, o plano é ortogonal à reta. Então, aqui você tem ortogonalidade com o plano. Tá? Esse plano com essa reta. A reta T2, se eu considerar a reta T2 e o ponto A, então existe um único plano perpendicular a T2 passando pelo ponto A. Eu vou chamar de γ2 esse plano. Tá? Beleza? Então a gente tem dois planos. Tem esses dois planos que têm o ponto A em comum. Se tem um ponto em comum, tem uma reta em comum. E por que esses dois planos não são coincidentes? Se eles fossem coincidentes, o que ia acontecer? Eu teria então a reta T1 perpendicular a um plano e a T2 perpendicular ao mesmo plano. Então aí eu teria que T1 e T2 seriam paralelas pelo aquele teorema 1.29, né? Isso, 1.29, que é dos 4 itens. Beleza? Então iria acontecer que essas duas seriam paralelas, mas não ocorre porque elas são concorrentes, tá? Muito bem. Então esses dois planos são distintos, tem um ponto em comum, então vai ter uma reta em comum. Eu vou chamar essa reta de T. Ok? Então essa reta T, que é a interseção das outras duas, é uma reta que é perpendicular. Essa reta ela é perpendicular à reta T1. Por que ela é perpendicular à reta T1? Porque ela está contida em π1, em γ1. E ela também é ortogonal a T2. Por que ela é ortogonal a T2? Porque ela está contida em π, em γ2. Tá? Então, T é ortogonal a T1 e a T2, que é um par de retas concorrentes em π. Então, com isso, T é perpendicular a π. Tá? É isso que eu falo aqui. Ó. T é perpendicular a π em A, já que T é perpendicular a T1 e T é perpendicular a T2. Muito bem. Então, se o ponto P pertencer a T, ok, a reta R, a reta que existe, né, é a reta T. Ok? Se o ponto não pertencer a T, o que eu faço? Eu traço uma paralela. Né? Traçando então uma paralela, essa paralela, como T é ortogonal como T é perpendicular a π e R é paralela a T, então R também é perpendicular a π, né? E contém o ponto P. Então a existência é por esse lado, né? Dessa forma. E a unicidade? A unicidade, então, se eu supor por absurdo que eu tenho duas retas R1 e R2 que são perpendiculares ao plano π, passando pelo ponto P, o que vai acontecer? R1 é perpendicular a π, R2 é perpendicular a π. Então, pelo teorema lá dos 4 itens lá, o que ia acontecer? R1 e R2 seriam paralelas. Mas como elas são paralelas se o P está na interseção entre as duas? Né? Então é um absurdo. Então não pode existir duas perpendiculares. Então existe apenas uma perpendicular pelo ponto dado.